Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Magali e na aula de hoje vamos estar juntos para trabalhar mais uma vez conhecimentos relacionados ao componente curricular Língua Portuguesa. Para tanto, eu peço que vocês separem os materiais necessários para que possamos iniciar a nossa aula. Então, peço que vocês separem o caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador e um dicionário, que é sempre muito importante para que vocês possam sanar as dúvidas que vocês tenham em relação ao vocabulário que iremos trabalhar hoje. Um tempinho para vocês separarem esses materiais e eu já volto. Agora, antes de iniciarmos a nossa aula, peço que vocês anotem a data de hoje, língua portuguesa, para que possam deixar o caderno aí bem organizado. Um instantinho para que vocês façam essas anotações e eu já volto. Agora que vocês já separaram os materiais necessários para a aula de hoje, nós continuamos trabalhando com a Semana da Compreensão Leitora. Então, antes de iniciarmos a nossa aula, vamos retomar um pouquinho sobre o que nós fizemos na aula anterior? Na aula anterior, nós trabalhamos com a compreensão leitora e discutimos que pequenos detalhes fazem toda a diferença na hora de lermos os textos. Esses detalhes, eles estão relacionados à linguagem que o texto é construído, ao contexto de produção textual, ao público-alvo e à função de cada texto. A função de cada texto vai fazer com que cada texto tenha um objetivo e ao lermos, teremos que lê-los de diferentes formas. Também trabalhamos na aula anterior estratégias de leitura, ler gêneros textuais variados frequentemente, selecionar informações importantes nos textos que lemos, sintetizar ideias principais nos textos lidos. Também na aula anterior, nós analisamos o texto número 1, que tratava das enchentes de minha infância. Também analisamos algumas questões de múltipla escolha relacionadas ao texto 2, do Armandinho, que também tratava sobre a mesma temática relacionada às enchentes. Na aula de hoje, nós continuaremos trabalhando as questões relacionadas à compreensão de leitura do texto. Mas, para que possamos trabalhar essas questões, vamos aprofundar um pouquinho mais os nossos conhecimentos sobre estratégias de leituras. Então, peço que vocês observem comigo. Anotar e pesquisar palavras desconhecidas. Essa é uma estratégia muito importante. Por quê? Porque quando nós anotamos e pesquisamos as palavras desconhecidas, conseguimos entender
muito melhor o contexto onde elas estão inseridas. Também é importante destacar informações textuais. Ao ler o texto, é importante sublinhar, destacar, fazer anotações nas laterais do texto com aquilo que vocês acham de informações mais importantes. Essas informações podem, numa segunda leitura, serem retomadas e auxiliá-los na compreensão do texto. Dessa forma, eu acho muito importante perguntar para vocês: todos os textos são lidos da mesma forma? Claro que não, vocês já sabem disso, né? Em cada texto, cada gênero textual, com cada função que encontramos, cada um deles vão ser lidos de diferentes formas. Por isso, é tão importante que vocês, ao lerem os textos, sempre pensem nessas dicas e estratégias que nós estamos trabalhando. Porque os pequenos detalhes fazem toda a diferença. Dessa forma, ao ler os textos que vocês se depararem, prestem muita atenção em cada um deles, fiquem de olho nos detalhes que o texto traz. Vamos à leitura do texto da nossa aula de hoje? Enchentes. As enchentes são fenômenos naturais, mas podem ser intensificadas pelas práticas humanas nos espaços das cidades. O problema das enchentes passou a ser algo comum na vida das populações de algumas cidades. Infelizmente, todo ano é a mesma coisa. Entre os meses de dezembro e fevereiro, os noticiários são tomados por problemas relacionados com a elevação dos cursos d'água e a inundação de casas e ruas, desencadeando uma série de tragédias que quase sempre poderiam ser evitadas. Agora, vamos à nossa primeira questão. A questão número 1 diz assim: as enchentes são fenômenos naturais, mas podem ser intensificadas pelas práticas humanas no espaço das cidades. A palavra destacada indica letra A, alternância, letra B, oposição, letra C, adição ou a letra D, explicação. Vou dar um tempinho para vocês relerem o trecho que está em destaque, observarem a palavra que está destacada e eu já volto para fazermos a nossa correção. Observem comigo, a resposta correta à pergunta número 1 é a letra B, oposição. Por que não seria a letra A, alternância? Porque quando o trecho cita as enchentes são fenômenos naturais, mas podem ser intensificadas pelas práticas humanas, ela está mostrando uma ideia contrária. A conjunção está trazendo essa ideia de contrariedade à primeira informação que foi dada ali. E também não poderia ser adição, porque não está adicionando nenhum fato diferente. E sim, está opondo a ideia anterior. Também não poderia ser uma explicação, porque não está explicando, e sim contrapondo. Então, a conjunção mas, ela traz para a gente a ideia contrária à primeira oração que aparece ali. Ela traz uma ideia que vai se contrapor. Então eu peço para vocês que vocês marquem aí no gabarito de vocês, questão 1 na alternativa B. Vamos à segunda questão? Na segunda questão, uma série de tragédias são desencadeadas por causa, letra A,
Das práticas humanas nos espaços das cidades? Letra B. Dos fenômenos naturais como as enchentes? Letra C. Da elevação dos cursos d'água e da inundação de casas e ruas? Letra D. Das chuvas dos meses de dezembro e fevereiro. Peço que vocês releiam com atenção cada uma das alternativas que aparece e eu já volto para a gente discutir a resposta correta. Vamos à correção dessa questão? A alternativa correta é a letra C, da elevação dos cursos de água e da inundação de casas e ruas. Percebam que o próprio texto já traz explicitamente essa questão, falando sobre a elevação dos cursos da água e da inundação das casas como desencadeadoras das tragédias. Agora, vamos ler mais um trecho do texto. Causas das enchentes. Para fins didáticos, dividimos a ocorrência das enchentes em dois tipos de causas principais: as naturais e antrópicas, pois estamos falando de um fenômeno comum da natureza, mas que é intensificado pela ação humana. Causas naturais das enchentes. Em geral, os rios perenes, isto é, aqueles que nunca secam durante o ano, costumam ter dois tipos de leito. Um menor e principal, por onde a água corre durante a maior parte do tempo, e um maior e complementar, que é inundado apenas em períodos de cheias. Essa manifestação é mais comum em áreas planas, também chamadas de planícies de inundação. Observe o esquema a seguir. No esquema, é possível vocês perceberem que eu tenho aqui o leito maior e também demonstrado o leito menor. E aqui na parte inferior da imagem eu tenho o curso d'água. Vamos continuar lendo o texto? Eventualmente, dependendo do curso d'água e das condições meteorológicas e locais, o leito maior é inundado, provocando as cheias em sua área. O período em que isso ocorre varia de rio para rio, e quando não é muito comum, o leito do rio pode ocupar algumas casas, vilas e até cidades, que são surpreendidas pelas cheias naturais eventuais. Em alguns casos, cidades inteiras ficam embaixo d'água. Causas antrópicas das enchentes. A interferência humana sobre os cursos d'água, provocando enchentes e inundações, ocorre das mais diversas formas. Em casos extremos, porém menos comuns, tais situações podem estar relacionadas com rompimentos de diques e barragens, o que pode causar sérios danos à sociedade. Mas quase sempre essa questão está ligada ao mau uso do espaço urbano. Um problema que aparece não ter uma solução rápida é o elevado índice de população, causado tanto pela ausência de consciência por parte da população, quanto por sistemas ineficientes de coleta de lixo ou de distribuição de lixeiras pela cidade. Além do mais, há problemas causados pela poluição gerada por empresas e outros órgãos. Com isso, ocorre o entupimento dos bueiros, que seriam responsáveis por conter parte da água que eleva o nível dos rios. Além disso, o lixo gerado é levado pelas enxurradas e contribui ainda mais para elevar o volume das águas.
A ocorrência de enchentes nas cidades também pode estar relacionada com problemas nos sistemas de drenagem. Às vezes, não há bueiros ou outras construções que seriam responsáveis pela contenção ou desvio da água que corre para os rios, provocando a cheia deles. Além disso, somente a construção de bueiros e sistemas de drenagem pode não ser suficiente. Isso porque as demais ações antrópicas podem elevar gradualmente a vazão das enxurradas ao longo dos anos, fazendo com que as drenagens existentes não consigam atender toda a demanda. Bom, agora vamos à questão número 3. As barreiras ao escoamento das águas das chuvas são uma das importantes causas das enchentes e dos alagamentos. Sobre esse assunto, avalie as afirmativas a seguir. Alternativa 1. A ausência de lixeiras nos espaços públicos é um dos causadores do acúmulo de lixo nos bueiros. A número 2, a coleta de lixo, quando realizada de maneira adequada, minimiza ou evita o entupimento das vias de escoamento pluvial. 3. O depósito de resíduos nas margens e leitos dos cursos d'água contribui para o assoreamento dos rios e intensifica a ocorrência de enchentes. Alternativa 4. Aumentar as dimensões dos bueiros e construir mais vias para escoamento das águas pluviais solucionariam problemas das enchentes nas grandes cidades. Peço que vocês releiam cada uma dessas alternativas para achar aquelas que vocês identificam correto. Marque a alternativa que vocês identificam como correta e nós já voltamos para analisá-las. Vamos analisar qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra B. Na letra B, nós temos sintetizadas a alternativa 1, que diz: a ausência de lixeiras nos espaços públicos é um dos causadores do acúmulo de lixo nos bueiros. Também a número 2, que diz: a coleta de lixo, quando realizada de maneira adequada, minimiza ou evita o entupimento das vias de escoamento pluvial. E também a alternativa 3, que diz: o depósito de resíduos nas margens e leitos dos cursos d'água contribui para o assoreamento dos rios e intensifica a ocorrência de enchentes. Observe que a alternativa 4 não estaria correta. Aumentar as dimensões dos bueiros e construir mais vias para escoamento das águas pluviais solucionaria o problema das enchentes nas grandes cidades. Essa alternativa, ela está incorreta, pois ela não solucionaria, né? Ela possibilitaria a melhoria. Isso não quer dizer que ela solucionaria o problema, pois o problema também é parte das ações feitas por cada uma das pessoas que moram na cidade. Então, só fazer o aumento da dimensão dos bueiros e construir mais escoamento para a água pluvial não resultaria na melhoria das enchentes ou solucionaria as enchentes. Vamos, marquem no gabarito de vocês, questão número 3, letra B. Vamos para a questão número 4? A questão número 4. A respeito das causas das enchentes. Prestem bem atenção. Analise as seguintes afirmativas.
Número 1. A retirada da mata ciliar e a erosão do solo agravam o processo de assoreamento dos cursos d'água. Número 2. Entre as mais importantes causas das enchentes estão a construção de áreas verdes e parques com lagos artificiais. Número 3. O escoamento e drenagem das águas são prejudicados pela impermeabilização nos solos nas cidades. E a alternativa número 4, quando o leito dos rios fica cheio de detritos, a água pode transbordar e provocar enchentes. Quais dessas alternativas estão corretas? Seria a alternativa B, que diz que é a primeira e segunda? Ou seria a letra B, que diz que é a primeira e terceira? Ou ainda, será que seria a letra C, que diz que é a primeira, terceira e quarta? Ou seria a letra D, que afirma que são todas as alternativas? Peço que você releia cada uma delas, dou um tempinho para você analisá-las e a gente já volta. Vamos ver qual é a correta? A alternativa correta é a letra C. Nela estão contidas as afirmativas 1, 3 e 4. Vamos lê-las novamente? A retirada da mata ciliar e erosão do solo agravam o processo de assoreamento dos cursos da água. A número 3, o escoamento e drenagem das águas são prejudicados pela impermeabilização nos solos nas cidades. E a número 4, quando o leito dos rios fica cheio de detritos, a água pode transbordar e provocar enchentes. Peço que vocês marquem no gabarito de vocês, questão 4, letra C. Vamos à questão número 5? Em um elevado índice de poluição causado tanto pela ausência de consciência por parte da população quanto por sistemas ineficientes de coleta de lixo, a palavra destacada indica letra A, alternância, letra B, oposição, letra C, comparação, letra D, explicação. Peço que vocês releiam novamente o trecho e a palavra em destaque e selecionem qual dessas alternativas você acha que é a correta. Um instantinho para que vocês possam analisar as alternativas, reler o trecho e nós já voltamos para fazer a correção.
Vamos à correção da questão número 5? A resposta correta é a alternativa C, comparação. Observem comigo que a palavra quanto, ela vai fazer a comparação. O elevado índice de poluição causado tanto pela ausência de consciência por parte da população, quanto por sistemas ineficientes de coleta de lixo. Então, a palavra quanto, ela vai auxiliar nesse trecho do texto a que vocês possam comparar a ideia de elevado índice de população causado pela ausência de consciência da população e também a questão dos sistemas ineficientes de coleta de lixo. Peço que vocês marquem no gabarito de vocês, questão número 5, letra C. Agora vamos ler mais um trecho do texto. Acompanhem comigo a leitura. Como combater as enchentes? Existem inúmeras medidas de combate às enchentes. A cidade de Belo Horizonte, por exemplo, contratou em outubro de 2013 alguns olheiros, que são funcionários encarregados de detectar o início das inundações em áreas de risco. Eles teriam a função de minimizar os efeitos da inundação, relâmpago, aquela que ocorre em um curtíssimo período de tempo. Outras ações envolvem a construção de barreiras e o desassoreamento do leito dos rios, em que todos os sedimentos existentes no fundo dos cursos d'água são removidos, aumentando a sua profundidade. Mas todas essas medidas são paliativas, ou seja, são apenas para minimizar o combate. Mas todas essas medidas são paliativas, ou seja, são apenas para minimizar ou combater uma situação já existente. A melhor forma de lidar com esse problema, na verdade, é realizar uma devida prevenção, que pode ocorrer por meio de medidas como estas: construção de sistemas eficientes de drenagem, desocupação de áreas de risco, criação de reservas florestais nas margens dos rios, diminuição dos índices de poluição e geração de lixo, planejamento urbano mais consistente. O problema das enchentes é crônico em muitas cidades brasileiras, com destaque para o Rio de Janeiro. A capital carioca costuma sempre aparecer nos noticiários com ocorrências desse tipo em períodos de chuva, além de outras cidades que também padecem da mesma situação. As inundações, além de danos materiais, podem provocar doenças como a leptospirose. Portanto, trata-se também de uma questão de saúde pública. Agora, vamos à questão número 6. As alternativas abaixo citam possíveis medidas para combater e evitar tragédias decorrentes das enchentes, exceto: letra A, a construção de sistemas eficientes de drenagem. Letra B, a desocupação de áreas de risco. Letra C, a diminuição dos índices de poluição e geração de lixo. Ou a letra D, o afastamento e calçamento das margens desmatadas. Leia com atenção cada uma delas e dou um minutinho para vocês fazerem a leitura, anotarem a questão que vocês julgam ser corretas e eu já volto.
Vamos ver qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra D, o asfaltamento e calçamento das margens desmatadas. Percebam que não seria possível nós evitarmos ou combater as tragédias decorrentes das enchentes asfaltando e calçando as margens dos rios. Essa é a única que estaria incorreta dentre as demais alternativas. Peço que vocês marquem aí no gabarito de vocês, questão 6, alternativa D. Vamos para a questão número 7? Alguns olheiros que são funcionários encarregados de detectar o início de inundações em áreas de risco, a palavra destacada no trecho está entre aspas. Alternativa A, para chamar a atenção do leitor. Alternativa B, pois está no seu sentido literal. Alternativa C, para nomear os funcionários. Letra D, pois está em seu sentido figurado. Essa também é bem tranquila. Observem bem a palavra olheiro, o contexto em que ela está sendo usada. Analise cada uma das alternativas, dou um tempinho para vocês fazerem essa questão e eu já volto com a correção. Vamos saber qual é a alternativa correta na questão número 7? A alternativa correta na questão número 7 é a letra D, pois está no seu sentido figurado. Observem comigo, a letra A não poderia ser. Por quê? Porque chamar a atenção do leitor não é esse o intuito de colocar a palavra entre aspas. Geralmente, quando colocamos um termo entre aspas, ele está sendo usado de forma figurada, fora do seu sentido literal. A letra B, por isso, estaria descartada. Não usamos a palavra olheiros no seu sentido literal, que seriam aquelas pessoas que estariam ali fazendo o olhar sobre... geralmente, a palavra olheiros é usada no contexto de esportes para identificar aquelas pessoas que passam a observar os atletas para escolher atletas que se destacam em contextos esportivos. Então, ela não está sendo usada nesse sentido, que seria o seu sentido literal. Então, a alternativa correta é a letra D, que mostra que que essa palavra foi, usamos o recurso de destacar a palavra, pois ela estava sendo usada no seu sentido figurado. Peço que vocês marquem aí, questão 7, letra D. Vamos à questão número 8? Em
Eles teriam a função de minimizar os efeitos da inundação relâmpago. A expressão destacada significa: letra A, inundação rápida. Letra B, chuvas com relâmpagos. Letra C, inundação com relâmpagos. Ou a letra D, inundação lenta. Peço que leiam atentamente as alternativas e daqui a pouquinho a gente volta para discutir a resposta correta. Vamos a observar qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra A, inundação rápida. Percebam que uma estratégia para vocês identificarem qual seria a expressão que poderia substituir a expressão destacada é reler o trecho novamente com cada uma das alternativas que vocês têm ali. Percebam que inundação relâmpago tem a ver com inundação rápida. Não poderia ser a letra B, porque chuvas com relâmpagos não tem nada a ver com aquilo que está sendo dito ali no trecho destacado. Nem inundação com relâmpagos, que também não faz parte desse contexto. E nem a questão da inundação lenta, muito menos inundação lenta, pois se diz inundação relâmpago, nós temos a ideia de rapidez, uma inundação rápida. Peço que vocês, então, marquem no gabarito de vocês, questão 8, letra A. Vamos à questão número 9? Eles teriam a função de minimizar os efeitos da inundação relâmpago, aquela que ocorre em um curtíssimo período de tempo. No trecho, a palavra em destaque se refere: letra A, a inundação lenta. Letra B, a inundação relâmpago. Letra C, ao curto período de tempo. Letra D, a função de minimizar os efeitos. Releiam novamente o trecho, analisem cada uma das alternativas, dou um tempinho para vocês fazerem a leitura e eu já volto para que nós possamos analisar cada uma delas.
Vamos analisar qual é a resposta correta? A resposta correta é a alternativa B, a inundação relâmpago. Observem que a palavra aquela, ela está em destaque, retomando e se referindo à inundação relâmpago. Não seria inundação lenta, né? Porque se é uma inundação relâmpago, ela quer dizer que é uma inundação rápida, então seria o contrário dessa afirmação. Não seria ao curto período de tempo, porque aparece depois da palavra aquela, e também não seria a função de minimizar os efeitos que aparece muito antes nesse trecho. Então, a resposta correta para a questão número 9 é a alternativa B. Peço que vocês anotem no gabarito de vocês, questão 9, alternativa B. Vamos à 10ª questão? Mas todas essas medidas são paliativas, ou seja, são apenas para minimizar ou combater uma situação já existente. A expressão em destaque, letra A, introduz uma informação oposta à anterior? Letra B, introduz a explicação da palavra paliativas? Letra C, explica quais são as medidas paliativas? Ou a letra D, adiciona uma informação já exposta no trecho anterior? Leia com atenção novamente o trecho, observe cada uma das palavras que aparecem antes da expressão ou seja, analise cada uma delas e eu já volto para que possamos fazer a correção. Vamos à correção dessa questão? A resposta correta é a resposta B. A introdução à explicação da palavra paliativas. Observem comigo de novo o trecho. Mas todas essas medidas são paliativas. A expressão ou seja, ela está retomando a palavra paliativas. No mesmo contexto, vocês poderiam colocar ou melhor, né? Ela vai fazer uma explicação sobre o que são as medidas paliativas. Observem que logo após a expressão ou seja, eu tenho uma explicação. Medidas paliativas são para minimizar o combate a uma situação já existente. Então, a resposta correta é a resposta B, né? Peço que vocês anotem no gabarito de vocês. Questão número 10, letra B. Observem agora como ficou o nosso gabarito completo da aula de hoje. Espero que vocês continuem se cuidando e até a próxima.